Back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Amém, amados? Que a paz, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Aqui é a irmã Anne Busson, de BSBDF, Brasília, Distrito Federal, e eu estou aqui, como sempre, e mais uma vez, para transmitir uma palavra e mensagem da parte do Senhor Deus a todos vocês, a vocês que estarão e porventura estão assistindo, vendo a esse vídeo e acompanhando o meu canal aqui no YouTube. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos amados, hoje é dia 2 de fevereiro de 2019. Nós estamos entrando no mês de Adar, acho que vai ser mais pro final do mês de fevereiro, que é o mês 12 no calendário divino. Pra gente é o segundo mês, né? O mês 2 de 2019. Mas no calendário divino é diferente. Então, assim, eu não sei se os irmãos sabem, mas o ciclo de avisos, o ciclo de alertas, o ciclo de alarmes, eles já foram soados. A trombeta que eu falo, não a trombeta do arrebatamento. A trombeta que eu falo, estou falando das advertências de Deus a respeito dos juízos que virão. Ano passado, o Senhor Jesus, ele falou comigo, o Senhor Jesus e o Espírito Santo falaram comigo 2 vezes, 3 vezes se eu contar, né? Primeiramente pela palavra, né? Ele me deu Ezequiel 22. Ezequiel 22 ilustra, pretendo falar com vocês sobre isso num próximo vídeo, ilustra os pecados da nação brasileira, especificamente no caso. Mas o Senhor Jesus e o Espírito Santo, ano passado, ainda eles falaram a respeito dos juízos e dos julgamentos que virão. Eles já foram decretados, o Pai já bateu, o Pai das luzes, já bateu o martelo, eles já foram determinados, porque eles têm o propósito de cumprir fielmente a palavra de Deus. Amém, amados irmãos? Então, a nossa oração não tem que ser, a gente não tem que querer que o Senhor anule essas coisas, porque Deus não vai anular. Já foi decretado, já foi determinado, já foi julgado. Deus já bateu o martelo. Então não adianta a gente chorar, né, pelo leite derramado, né, uma expressão um lugar comum aqui no Brasil. Não, nós temos que orar para que o maior número de almas seja salva antes e depois, que são as pessoas que serão poupadas, né, salvas por Deus. Só isso, mas não vai adiantar a gente achar que a gente pode pedir a Deus para anular os seus juízos, os seus julgamentos, porque isso não vai acontecer. Amém? Aleluias? Então, ano passado, o Espírito Santo, 2018, o Espírito Santo e o Senhor Jesus,
ele falou diretamente comigo a respeito desses juízos que vão acontecer e mais especificamente a respeito dos motivos do juízo. Mas esse vídeo que eu tô gravando aqui hoje, dia 2 de fevereiro de 2019, é sobre uma revelação que eu tive. Eu não lembro se eu tive ela no finzinho do ano passado. Não, acho que foi esse ano. Foi bem no início do ano. Se não, foi no finzinho do ano passado, é porque eu não estou lembrada. Mas, irmãos, o negócio é o seguinte. Essa revelação, eu acho que foi bem no finzinho do ano passado. Essa revelação que Deus me deu, ela é muito, 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 muito grande. Foi, tipo, uma revelação que os irmãos, eles até apelidam de filme, né? Quando a gente tem essas revelações. Foi uma visão, na verdade, que foi muito, muito grande. Então, eu não posso contar tudo aqui. Eu só vou falar uma parte dela. Eu tenho muita coisa pra falar ainda, em outros vídeos, nos próximos vídeos. Mas, irmãos, é o seguinte. O Senhor Jesus me visitou e foi uma revelação muito importante, muito esclarecedora para o que está vindo, para o que vai acontecer nesse ano de 2019 em diante. Eu não estou marcando datas, mas estou dizendo que isso vai acontecer, na verdade já está acontecendo, de 2019 em diante, antes da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, antes do arrebatamento, porque o arrebatamento vai acontecer. O arrebatamento está relacionado com a festa das trombetas. Se você quer saber mais, veja os vídeos, pesquise sobre o ministério do irmão, as pregações do irmão Paul Bagley, que ele explica direitinho como é que é isso, né? Ele tem o dom mesmo de interpretação das escrituras, das profecias, de tudo isso, né? Que nem José. Irmãos amados, é o seguinte, o Senhor Jesus Cristo me visitou e nessa revelação é como se eu estivesse aqui na minha cidade. Eu moro numa cidade aqui do subúrbio, periférica mesmo, daqui do Distrito Federal. E nessa revelação é como se eu estivesse perto da minha antiga casa, que eu morava antes de me mudar. E eu começava a olhar para o céu, olhar para o céu, olhar para o céu. E nisso que eu olhava para o céu, eu via nitidamente, claramente, assim, quer dizer, audivelmente, eu escutava a voz do Senhor Jesus Cristo. E Jesus, ao mesmo tempo que ele tem uma voz suave, né, uma voz bela, uma voz melodiosa, musical, né, como voz de muitas águas, né, como de arpistas, a descrição de João. Mas ele também tem a voz, né, a voz de Todo-Poderoso, a voz que faz tremer todo o universo, de poder, de autoridade, de glória, de força, de majestade, de autoridade, enfim. E nessa visão, Deus falava com essa voz, com uma voz muito firme, muito urgente, sabe? Muito poderosa, muito forte. Eu ouvia do céu, não vi o Senhor Jesus, eu ouvia a voz, eu olhava para o céu, para o firmamento, né? Céu azul, as nuvens, e eu ouvia essa voz. E essa voz, ela falou 2 vezes comigo, em direção a mim, falando dos eventos que iam acontecer 2019 em diante. Eu não vou marcar datas, né? Porque as coisas não são dessa maneira, não é assim, né? Não é no nosso tempo, é no Kairos, no tempo perfeito de Deus. Então, irmãos, mas isso vai acontecer. Nem vem que não tem, porque vai acontecer. E Deus me falou 2 vezes, não foi uma só, foi 2 vezes confirmando essa palavra. Ou seja, Deus tem urgência de fazer isso. Só que a Bíblia diz em Amós que Deus não faz nada sem antes
revelar aos seus servos, que são os profetas. Amém? Glória a Deus, aleluia. E essa visão era especificamente sobre o Brasil. Deus falava o seguinte, eu não sei as palavras exatas do Senhor Jesus, o Espírito Santo assim não me permitiu lembrar, mas o conteúdo, o significado eu lembro. Deus falava assim, que no Brasil ia acontecer algo muito duro, muito terrível, muito difícil. Assim, eu tô querendo procurar adjetivos, mas algo assim muito ruim em Santa Catarina. Deus falava isso e eu olhava pro horizonte, olhava assim pro céu, e eu vinha vindo em minha direção as letras do estado de Santa Catarina, o S e o C. E tava em caixa alta, e eu via como se fosse nesse S, esse C, como se na visão essas letras, as letras do estado de Santa Catarina viessem em minha direção, em caixa alta, cravejado de pedras, como se fosse assim, de pedrinhas brilhantes, muito claras. Só que Jesus falava que era algo ruim, algo duro, algo terrível. É porque eu não consigo, né, colocar os adjetivos corretos, certos para descrever essa catástrofe, tragédia, ou seja lá o que for que vai acontecer. Deus falava também, eu não sei se é isso que vai acontecer em Santa Catarina, mas Deus falava também de uma doença mortal, terrível, mortal que eu falo assim, terrível mesmo, uma doença que vai atingir o povo brasileiro, uma doença que vai vir, vai chegar, uma doença nova, né? Mas eu falava assim de uma doença. Eu não sei se é uma mutação, eu não sei o que é. Mas Deus falava de uma doença que vai atingir o povo brasileiro. E muitos vão padecer, eu acredito. Deus não me disse isso. Mas eu acredito que seja uma doença mesmo mortífera, né? Mortal. Que cause morte, muita morte. Por que eu falo isso? Porque nessa visão eu vi também, Deus me falava 2 vezes que isso vai acontecer, uma doença que vai atingir o povo brasileiro. Muito sério isso. E tem um irmão também, acho que foi um pastor, que ele viu que o que ia acontecer de 2018 em diante, eu acho. 2018, 2019, 2020, 2021, algo assim. E ele fala a mesma coisa que eu tô falando pra vocês. Isso Deus me confirmou, falou 2 vezes. Uma doença muito terrível que vai atingir o nosso povo. E nessa visão, a coisa mais terrível que eu vi, né? Eu tive um enfrentamento, né? Porque Satanás e os seus demônios não queriam, né, que eu recebesse essa revelação. Foi uma experiência como a de Daniel, né? Os demônios, Satanás não queria que eu recebesse essa revelação. Porque essa revelação é uma revelação muito séria, muito urgente e verdadeira, irmãos. Isso vai acontecer, né? Irmãos, o que mais? A parte mais, assim, que me deixou mais assim, preocupada, assim, mais horrorizada, mais sentida, que eu fiquei, assim, pasma mesmo, sabe? Boca aberta. Eu não tenho nem palavras pra dizer, pra descrever como é que eu me senti na hora. Porque eu olhava pro céu e de repente eu via almas. A alma das pessoas, homens, mulheres, pessoas, um monte de pessoas, centenas, milhares, milhões, ou seja, muitas pessoas na minha frente, ao meu redor, atrás de mim, ao meu lado, pessoas caindo do céu, e as almas delas tudo preta, todas pretas, negras. O que isso quer dizer? Morte. Muita morte vai acontecer. E quando a gente fala de almas pretas, se você não sabe, os não salvos, as pessoas que não estão salvas, né? Não foram salvas, no caso, foram para o inferno, para a condenação eterna, para a perdição. A alma delas é preta, é negra.
E até mesmo quando ela está viva, a alma dela ela pode ficar assim. Porque isso ilustra para onde é que ela está indo. E é verdade, é literal isso. Se você morre sem ser salvo, sua alma fica preta, negra, para ilustrar o seu estado de... mostrar o seu estado de morte espiritual. E eu vi essas almas pretas que significam tanto morte física quanto morte espiritual. Ou seja, pessoas que vão morrer sem a salvação. Aí você pergunta, por que Deus deu a você essa revelação, né? Eu sei que, assim, eu sou apenas uma serva do Senhor Jesus. Eu sei que eu não sou merecedora. Mas se o Senhor mostrou para mim isso, assim como o Senhor tem mostrado aos seus servos, isso quer dizer que Deus tem mostrado, né, os seus planos e as coisas que Ele vai permitir e que vão acontecer. Seus planos que eu falo, os juízos e coisas que Ele vai permitir acontecer. Por quê? Porque a igreja está dormindo. Nós, infelizmente, temos sido como a igreja de Laodiceia, infelizmente. E o mundo está ficando cada vez pior, cada vez mais escuro. Está cambaleando como um ébrio, como um bêbado. Está mergulhando na escuridão e as forças infernais, infelizmente, estão ganhando mais força. Porque a gente se aproxima, a gente converge para, não só para o arrebatamento, mas assim, para o Armagedon, né? Para o fim dos tempos mesmo. Então, irmãos, é hora de nós, como igreja, nos levantarmos. Esse ano é hora da igreja brilhar. Não é hora de se esconder, não é hora de procrastinar nosso chamado e nosso ministério. É hora de nós trabalharmos nos campos do Senhor, corrermos, partilharmos o Evangelho de diferentes formas. Há várias formas, cada um no seu chamado, cada um com que Deus o chamou, né? Como a parábola das minas, dos talentos, ilustra essa situação. E é hora de nós lutarmos em oração. Não podemos fazer nada sem orar, e nós temos que lutar em oração contra os principados e as potestades e as hostes malignas desse século, porque é contra eles, contra Satanás e suas forças que nós temos que lutar, irmãos. Então, assim, se Deus revelou isso aos irmãos, se Deus revelou isso para mim também, nós temos que orar, irmãos. Sabe por quê? Nós temos que clamar, nós temos que nos ajoelhar, com vigor e com lágrimas que o Espírito Santo dá, né? Porque é o Espírito Santo que nos dá. E nos dá também o vigor, né? Para orar, para lutar, para adorar no louvor, meditar na palavra. Por quê? Porque almas vão perecer sem a salvação. Ou seja, nós temos que clamar a Deus por misericórdia, por compaixão, por piedade, para que Ele poupe, antes e depois dos seus juízos, o maior número de vidas, o maior número de almas. Sabe por quê? Porque Deus não vai procrastinar, Deus não vai adiar. Deus, Ele adiou, Ele tem adiado o arrebatamento, é verdade. Porque Ele é misericordioso. E os seus juízos demonstram que Deus é misericordioso. Porque Ele está fazendo isso para nós acordarmos, para nos despertar. Isso é misericórdia, isso é compaixão, isso é consideração, isso é amor pela sua criação. Por que Deus permite? Para que almas não pereçam eternamente no inferno, naquele lugar de tormento. Então, irmãos, Deus não adianta você achar que pode pedir para Deus e que Deus não vai executar seus juízos. Ele vai, mas você tem que orar para que Deus poupe o maior número de vidas. Orar para que Deus, na ira, lembre-se da misericórdia. Assim como Abacuque orou, né? Assim como está descrito no livro de Abacuque. Abacuque, quer dizer. Perdão, irmãos. Ai, meu Deus. Senhor Jesus, aviva a tua obra e na ira lembra-te da misericórdia. Perdão, irmãos, é que eu estou tão nervosa, tão aflita,
Eu estou até aqui gaguejando. Estou aqui até errando nas palavras. Mas eu espero que os irmãos tenham compreendido esta mensagem. Repasse essa mensagem, se você puder, nas redes sociais, nos meios de comunicação que você se dispuser aí. E guardem essas palavras no seu coração, levem em oração para Deus confirmar. E que a alegria do Senhor, sua proteção, sua paz, sua graça, sua alegria e a sua salvação, a sua presença estejam sempre com vocês, meus amados irmãos. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E muito obrigada.